pessoal, vamos começar. Então, hoje a gente vai explorar juntos o OneSource Tax Automation, que é uma ferramenta inovadora de RPA fiscal da Thomson Reuters. Esse sistema ele permite automatizar rotinas do departamento fiscal por meio de processos robotizados, eliminando aí a necessidade de intervenção humana em tarefas repetitivas e ganhando eficiência para a sua equipe. Então, caso surjam dúvidas aí no decorrer da apresentação, fiquem à vontade para mandar aqui no chat, que a gente vai respondendo, pode abrir o microfone, perguntar, estamos aqui para ajudar vocês. E para quem não conhece ainda, a J2R é uma empresa especializada nas soluções da Thomson Reuters. Nós somos parceiros Specialized Tax. Então, a gente aí, junto com a Thomson, abrangemos ferramentas como Tax One, Tax Analyzer, DFE e entre outras. Então, com a expertise da J2R e as soluções da Thomson Reuters, nós ajudamos empresas a automatizarem processos e otimizarem o trabalho aí do dia a dia fiscal e tributário. E hoje, para conduzir essa jornada, a gente vai contar com 2 especialistas. O primeiro deles é o Sandro Marques, que ele é especialista fiscal com vasta experiência em projetos de implantação de produtos Thomson Reuters, e também o Marco Costa. Ele é especialista fiscal com ampla vivência em automação de processos fiscais através do OneSource Tax Automation, tendo aí auxiliado inúmeras empresas a transformarem as suas operações fiscais. Então, estamos prontos para começar. Com você, a palavra, Sandro. Tá joia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aí falar um pouco do Tax Automation e dos benefícios que ele pode trazer aí no dia a dia dos departamentos fiscais aí. E o intuito sempre é deixar o time fiscal com mais tempo para tarefas mais analíticas, né? Ainda mais que a gente tem bastante novidade chegando aí, tirar o time fiscal dessas rotinas maçantes do dia a dia. Então vamos lá. Alguns dias atrás, de acordo com a apresentação aí, nós falamos do OBI, que o OBI permite que a gente automatize algumas extrações dos ERPs, né, dos sistemas de origem, permitindo que a gente crie regras, cálculos e para suprir alguma necessidade que teu ERP não tem. E o Tax Automation ele entra após o OBI, né? Ele vai permitir que a gente automatize processos e atividades no dia a dia da apuração tributária aí. Por exemplo, quando você termina as cargas e você vai apurar decendialmente, quinzenalmente ou mensalmente algum tributo, alguma obrigação fiscal, o Tax Automation entra para que ele automatize esses processos, né? Hoje os analistas eles têm que entrar e gerar relatórios de conferência, gerar livros, para verificar se as informações que foram importadas estão corretas. Então, o automation permite a geração dessas rotinas e criação de fluxos para colocar, por exemplo, todos os relatórios de conferência que são emitidos hoje manualmente. Então, ele permite que isso seja gerado automaticamente e o seu analista, ele vá lá e analise somente o resultado, no intuito de identificar eventuais inconsistências de informações para que as empresas possam entregar com mais rapidez e mais clareza as obrigações fiscais, né? Por exemplo, hoje, para quem já usa o Tax One, né, e para quem já usou o MasterSaf DW lá no passado, o Automation ele permite o quê? Ele permite, por exemplo, você vai gerar o teu SPED fiscal. Ele permite que você gere um relatório, por exemplo, daquele relatório de conferência por produtos, relatórios por CFOPs, relatórios por NCM,
né? Ou a gama de relatórios disponíveis hoje dentro dos módulos, principalmente do reporte fiscal. Então, ele permite que isso seja feito automaticamente e aí a tua equipe, as equipes de analistas possam analisar, efetuar eventuais ajustes e depois já partir para a geração da obrigação fiscal. Como o Tax Automation tem uma abrangência de atividades e de possibilidades, né? Nós vamos tratar essas informações de forma modular. Hoje a gente não vai falar de 100% das possibilidades do automation. A gente vai falar de uma parte para que a gente consiga entrar já no dia a dia dos departamentos tributários aí. Então, hoje a gente vai mostrar criação de rotinas e criação de fluxos e o resultado que isso possibilita e mostre as consistências ou as inconsistências, né, das informações geradas. Tá joia? Fiquem à vontade para fazer perguntas, que a gente está aqui, tá eu, o Marco, a Érica e a Alessandra para responder e tentar deixá-los na mesma página que a gente está. Tá joia? Vamos lá, Marcão. Beleza, Agora é com pessoal. você. Obrigado, Sandro, aí, pelas explicações, né, na teoria. Agora vamos aqui à prática. Bom dia a todos. Espero poder passar o máximo que eu conheço aqui para vocês, para que fique mais claro esse assunto do Tax Automation, tá? Já tenho uma experiência boa aí com o antigo MasterSAF, agora Tax One. E conforme a Érica comentou, né, participei de vários projetos aí. Então vamos na prática aqui mostrar um pouquinho do que é o Tax Automation. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me dêem um toque, tá bom? Estamos vendo, Marco. Vendo. Ah, beleza. Então vamos lá. Eu não sei quantas pessoas estão. Quem já teve MasterSAF, ou quem tem Tax One, ou quem ainda não tem o Tax One, tá? Atualmente, a carinha de entrada do Tax One é essa que vocês estão vendo aqui, bem diferente para quem teve aí MasterSAF. Então, para quem já conhece, sempre você vai ter que se logar na empresa, tá? Lembrando que essa aqui é uma base de demonstração da Thomson, tá? Então, a gente sempre faz apresentações em cima dessa base. Empresa, você vai se logar no estabelecimento, o agrupamento é básicos e o módulo que nós vamos demonstrar aqui é o Tax Automation. Então, beleza. Qual que é a primeira parte aqui que o usuário vai se deparar? É com o dashboard. O que acontece no dashboard? É aquela tela onde o usuário ele vai acompanhar todos os processos dos fluxos que já foram criados, tá? Então, primeiramente, ele vai mostrar para você aqui. Isso aqui eu vou voltar no final para vocês verificarem como que se comporta essa tela. Mas só para resumir, dentro dessa tela você pode filtrar o seu fluxo através do mês que você parametrizou. Então, eu posso filtrar pelo mês. Eu posso filtrar aqui pela UF, se bem que a UF aqui ela não é muito utilizada, não tem necessidade, tá? Porque já está amarrado no estabelecimento. E eu posso filtrar pelos meus fluxos já concluídos, ou está em andamento, ou os cancelados. No caso aqui, vamos verificar todos. Então, aqui, esta é uma tela onde mostra o fluxo que foi criado, a empresa que tem esse fluxo, tá? Pode ver que o F aqui não precisa. Aqui, nessa coluna, execução. É a data e o horário que o fluxo foi programado para aquilo acontecer. E aqui o status dele, se foi um fluxo que ele está agendado, concluído, com ressalvas, andamento, assim por diante. Aqui dentro, você pode também explodir todos os fluxos criados através dessa caixinha aqui. Ele mostra o máximo para vocês, tá? Conforme eu comentei, como é uma base de teste, tem vários fluxos criados aqui dentro.
tá? Vamos supor, você quer consultar depois de criado o seu fluxo, o usuário quer consultar o que tem naquele fluxo, tá? Então, vamos escolher um aqui qualquer. Nesse cantinho aqui, essa setinha, você pode explodir. E o que ele vai mostrar para você? Esse maisinho aqui, ele vai mostrar que existe o ID, que foi criado, a empresa ou estabelecimento. Esse processo já foi concluído e a agenda dele já aconteceu. Mas o que rodou aqui dentro? Quando você clica em mais, eu tenho como saber o que tinha dentro desse fluxo, que é o detalhe. Então, houve aqui uma programação da importação da SAP X07, que é a capa da nota, a importação da SAP X08, que é item de mercadoria, e 09, item de serviço. Esse fluxo aqui ele terminou, deu como concluído. Ok? Então, a parte do dashboard era muito simples, só vai acompanhar o processo que foi feito. Lembrando a todos que este módulo do Tex Automation, ele é gratuito para quem tem o Tex One, tá? Aí é uma questão, somente o único custo que vai ocorrer é o custo de projeto. Aí depois vocês procuram alguém da área comercial para desenvolver e parametrizar todo o módulo. Mas o módulo ele já vem aqui, gratuito nessa operação do básico, tá bom? Agora, por onde a gente começa a parametrizar o fluxo? Na verdade, essas são as tarefas, né? Automation, rotinas fiscais. Primeiro passo que se faz dentro do Text Automation, você vai ter que clicar rotinas fiscais, rotinas fiscais, rotinas fiscais. Beleza. Qual que é o primeiro passo? Básicos. Eu acho que temos aqui 3 parâmetros que você precisa fazer, que é o básicos, os livros fiscais e as obrigações. Primeiro, você vai ter que escolher o período que você necessita desta automatização. Então, vamos supor que eu vou querer fazer aqui o dia anterior. Então, eu vou parametrizar os arquivos que estarão parados na minha tabela temporária, lembrando muito bem disso, que não basta eu fazer toda a parametrização da SAP-X que eu quero importar na equalização, no dia tal, no horário tal, se na minha tabela temporária o arquivo não estiver lá. Aí é processo de cada um, quem já trabalha hoje em dia com SAP ou outro RP, vai ter que fazer a geração da sua carga, extração de um SAP, por exemplo, e este arquivo tem que estar na tabela temporária. Bateu o dia e o horário, ele vai pegar aquele arquivo e importa. Aí toda a análise que tem que ser feita de carga, de importação, aí é com o usuário. É aquele processo que quem já fez já sabe o que tem que fazer. Analisar crítica, resolver crítica, assim por diante. A parte de automatização aqui, na verdade, ele vai fazer com que o usuário ganhe um baita tempo naquele processo de você fazer a carga, fazer a importação, deixar a máquina trabalhando. Então, aqui você automatiza o seu processo, deixa a máquina trabalhando à noite, por exemplo, que é o ideal que se faça, e aí no dia seguinte você vai abrir o seu processo e vai só fazer a análise dos dados, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero fazer aqui em básicos a programação de uma tabela SAP-X. Aqui dentro eu tenho todas as tabelas que compõem o nosso Tex One. Tá? Eu tenho desde os lançamentos contábeis, eu tenho os cadastros, eu tenho a movimentação 7, 8 e 9. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa, ela precisa, o usuário precisa, primeiramente, importar os cadastros. Né? Sem atualizar os cadastros, ele não consegue, ele até consegue fazer a importação da SAP X7, 8 e 9 e movimentação, mas por acaso, se faltar um cadastro, vai dar problema na importação. Então, ele pode fazer um parâmetro de uma 4 e uma 2013, por exemplo. Ele pode clicar aqui, né, depois jogar, criar as tarefas de 7, 8 e 9 para quem vai fazer, por exemplo, bloco K. Você pode programar a importação da SAP X52 e assim por diante, tá? Uma vez que você fez todo, marcou a SAP X que você precisa, sendo movimento, cadastros, ela vai cair aqui embaixo, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Marco, desculpa te Oi, interromper, acabou de surgir pode. uma dúvida aqui no chat do Márcio José. Ele está perguntando, Sim. quando você diz tabela temporária, pode ser pela carga de TXT também ou somente pelo web service?
você fala a carga da SAFX? Seria isso, Márcia? A carga da Pode, SAFX? pode Se quiser, abrir abrir seu o microfone. microfone. Pensei que não estava aberto o microfone, não. Obrigado. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é porque é o seguinte, hoje, atualmente, nós não estamos fazendo pelo web service. Então, nós temos um RPA que faz essa programação lá no SAP, mas gera o TXT e faz a transferência, né, para o Tex One. Se fosse o usuário fazendo manualmente, né? Então, ele já Sim, está lá na temporária, só que depois o usuário precisa entrar lá no Tex One e fazer também a importação. isso. O seu processo de deixar o seu arquivo, seja cadastro ou SAFX 789, o que for, o seu processo de extrair do RP e fazer com que ele caia na tabela temporária, aí é um processo seu, é horário seu, tá? Vamos supor que você tem uma programação de fazer a extração no SAP às 8 da noite, né? Ou geralmente as pessoas põem de madrugada, né? Então, vamos supor, hoje é dia 14, eu quero carregar o dia 14. Então você vai programar a extração do sapo dia 15 de madrugada. Não sei se é assim o processo, correto? Vai pegar o dia 14 cheio. A partir do momento que o seu arquivo SAFX já foi extraído do SAP, na sua programação, ele cai na sua tabela, nós vamos ter que programar esse processo aqui, né? Eu estou agora fazendo as tarefas, mas a programação do automation vai ter que ser após esse horário programado e que o seu arquivo já está lá. Não sei se é isso que você perguntou. Não, é que eu só queria saber porque eu sei que alguém me falou que não dava para fazer automação se não fosse pelo web service, né? Eu falei, que eu já tinha ouvido falar, eu acho que até de algum consultor de vocês, que era possível, né? Mas aí, isso é a minha dúvida. O web service ele vai levar para você os arquivos do SAP, Aham, né? tá, mas exato, até aí tá tranquilo, né? Porque a gente não usa o web service, a gente faz manual, como se fosse manual. É um RPA, Isso, mas a gente vai fazer manual. Só quero saber assim, sim, então, uma vez que eu já subi, digamos, esquece o RPA, digamos que o usuário subiu, tá lá no Tex One, o TXT tá. tá lá. Eu posso usar essa ferramenta aí de automação do Power Automate. Isso. Tá. A hora que Marcos, chegar no final aqui, você vai. desculpa, Pode me perguntar. Alessandra, tudo bem? Deixa eu abrir aqui minha câmera. Só para complementar, Márcio, uma parte, talvez para a gente poder contextualizar em todo mundo. Nós temos duas ferramentas hoje dentro do TextOne, que são dois módulos que a Thomson liberou para quem já tem TextOne. Um deles é o OBI e o outro é o Text Automation. Então, essa parte que você está falando de tabela temporária, TXT e Web Service, ele está mais ligado ao OBI. Sim, Esse primeiro curso de OBI, ele está disponível no, no YouTube, na parte lá, você se inscreve no canal da J2R, e lá você consegue ver. Mas a gente pode depois te chamar no particular e te ajudar com essa etapa que é referente ao OBI. Tá? Então, Ah, o que o Márcio está construindo agora é a partir do momento que todas as tabelas já estão dentro do TextOne. Correto, Marcos? isso. A premissa é essa: o arquivo tem que estar lá. Isso. Como ele vai chegar Desculpa aí, lá, pessoal. ou você vai fazer web service, o OBI ou manual, mas o arquivo, a ideia é o arquivo já está lá. É lógico que seria interessante automatizar todo o processo, desde a extração do seu SAP, do RP, sei lá qual for, a chegada no tabela temporária, esse processo importa e você, de manhãzinha, você só analisa. Esse é o ideal. Tá claro? tá claro, obrigado. Tá bom, obrigado pela pergunta, porque é interessante, porque de repente a sua pergunta é a dúvida de outros, né? Isso é bacana. Então, aqui que eu vou fazer? Aqui, como eu disse, já tem várias tarefas criadas, tarefas parametrizadas. Então, aqui dentro, eu posso, né, selecionar a SAFX que eu quero fazer. Deixa eu só mostrar aqui como ficaria aqui. Vamos supor que eu quero fazer aqui a 7, beleza, eu não vou salvar. Então, aqui ela seleciona o arquivo. Uma vez selecionado, eu posso também já colocar dentro do processo o processo de equalização ou a limpeza de dados. Então, à medida que esse processo de tarefa, marquei o arquivo, ele já equaliza, o usuário não tem que ir lá no DW e fazer equalização, tá?
E aqui, essa parte de relatórios, ela não é utilizada, tá bom? Tem aqui relatórios aqui dentro, mas nesse momento ela não está sendo utilizada. E aí você salva o processo, e assim por diante. Então, eu salvei os básicos processos que serão importados, tá? Livros fiscais. A mesma coisa. Se eu usei aqui um parâmetro de anterior, eu também tenho que usar um processo aqui que seja o mesmo, tá bom? O que eu posso fazer de livro fiscal dentro da ferramenta? Eu posso parametrizar a geração do meu livro P1, P2, o P8, o P9. Tem também a apuração do ICMS, inscrição única, tá? Geração do livro, e eu posso fazer também o fechamento do período. Tá? E não deixa para fazer aqui, porque eu tenho que primeiro criar os livros para depois eu fazer o fechamento. Eu não deixo fazer junto. Então, eu posso fazer esse processo também, ele vai entrando na minha lista, tá certo? Então, os livros fiscais e a apuração, você programa a criação da tarefa. Então, você pode ver aqui embaixo que eu já tenho o livro criado P1, P2, P8, P9, apuração, fechamento do período, tá tudo aqui embaixo. E temos também as obrigações que eu quero deixar programada. Posso deixar aqui mês anterior, que eu sempre, a obrigação no caso, sempre é do mês anterior, né? Dependendo da apuração. Mês anterior, temos aqui os federais, que podem ser programados, as obrigações federais, as obrigações estaduais e os municipais, né? Que é o que mais pesa hoje aí e toma tempo do usuário de entrar, parametrizar, gerar datamart, gerar obrigação. Então, aqui você programa tudo que você quer. Relatório disponível federal, estadual, municipal. Programei o que eu quero, salvo. Quando eu salvo, ele vai cair na minha lista de tarefas parametrizadas. Tá bom? Você pode verificar aqui embaixo que já foram criados os livros, tá vendo? A GIA, e assim por diante, Meio Magnético, a DARE, tudo aqui dentro. Tá bom? Essa parte aqui são as tarefas que eu preciso criar. Uma vez que eu criei as tarefas, salvei tudo certinho. Saí daqui. Já foi feita. Só vou dar uma pincelada rápida aqui, que vai ser alvo de próximo ao nosso webinar, conforme o Sandro explicou. Temos aqui os construtores de relatório, tá? Aqui você não vou explorar esse aqui, senão a gente não consegue cumprir nosso tempo todo aqui. Dentro de construtor, a gente configura o tipo de relatório que nós queremos e os parâmetros que nós queremos, tá bom? Assim como em validadores, nós temos aqui como configurar as etapas de validação, o certificado digital e os painéis. E aqui dentro de etapas, você pode fazer a configuração se eu quero apenas validar ou se eu quero transmitir. Mas a gente explora isso aqui na próxima vez. Consistências. Consistências é uma coisa bem interessante para quem é aí da época de Master SAP, já trabalha com isso, até TechSwan. O que é consistência? Eu vou escolher aqui o período que eu quero mês anterior. Simplesmente, eu acredito que algum de vocês já deva ter visto isso. Dentro do TechSwan e o antigo Master SAP, tem esse monte de consistência aqui, que eu quero saber se a minha base de dados, as notas que entraram, entrada, saída, assim por diante, elas estão de acordo. Então, eu quero deixar programado uma consistência onde eu quero saber se tem CFP preenchido. Eu quero saber aqui se existe, por exemplo, capa CRITA, deve ter algum momento aqui. Eu quero saber se o total da nota não está preenchido. Então, tem uma série de consistência aqui que eu posso fazer. Tem até mais. Tá vendo? Ó? Então, eu vou salvar isso aqui como uma consistência automatizada para depois amarrar no meu fluxo. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que é essa parte de consistência? Eu creio que todos já viram, o que vai facilitar a todos, tá? Beleza, agora vamos aqui, temos também o processo aqui das dias de pagamento, que a gente vai falar na próxima vez, e o GED, que é a guarda eletrônica de documentos.
Mas vamos ver agora tudo isso funcionando. Eu falei aqui das rotinas, da criação dos meus básicos, dos meus livros, das obrigações. Como que eu vou fazer isso funcionar? No fluxo. O fluxo aqui é justamente o coração da minha ferramenta. O que é o fluxo? Eu vou ter que criar um fluxo, tá? Sempre colocando aqui novo. Quando eu coloco novo, vamos colocar lá. Criar como webinar 14/11. Dei o nome para ele, tá? Modelo. A ferramenta ela já oferece alguns modelos aqui dentro. Só que quando você utiliza um desses modelos aqui, todas as suas tarefas que foram criadas lá em rotinas, elas precisam estar sempre no mesmo período, ou tudo mês anterior, ou dia anterior. Mas como você vai criar o seu próprio modelo, então vai ficar de acordo com o que o usuário necessita, e assim, em tempo de projeto, cada um vai definir o que precisa, né? Então a gente deixa isso aqui em branco. E aqui é o responsável que vai aparecer que a pessoa que está logada. O que acontece aqui? Lembra que todas as tarefas disponíveis, deixa eu abrir aqui para vocês verificarem. Todas aquelas tarefas automatizadas que eu criei lá em rotinas, elas vão aparecer aqui para mim, tá? Tudo. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer por empresa, eu posso fazer a minha consulta por estabelecimento, eu posso fazer aqui por período, por relatórios, tá vendo? Vai aparecer tudo que eu criei, ou dentro de básicos, ou dentro de consistência, ou dentro de consultores, ou livros, obrigações. Então vamos supor que eu queira pegar aqui alguma coisa de básicos, tá? Lembrando que aqui também, tudo que eu estou fazendo, depois eu volto para vocês darem uma verificada, a gente pode tanto deletar quanto replicar tá, os parâmetros. Tá bom? Funciona como se fosse quando você cria um calendário, uma obrigação que você pode estar replicando para outros estabelecimentos. Então aqui vamos supor que eu queira escolher aqui uma geração que eu seleciono, uma limpeza da Tamate. Então, apareceu aqui os processos criados lá no anterior, está com o mês de dia anterior. Cada processo aqui, se eu criei como dia anterior, ele vai aparecer como dia anterior. Se eu criei como mês, como mês. Então, vamos criar o fluxo. Eu vou simplesmente marcar o que eu preciso fazer e vou jogar para a direita. Então, ele amarrou esse fluxo aqui nesta tarefa aqui. Por isso que eu crio primeiro a tarefa para ela aparecer nessa caixinha para que eu consiga fazer essa amarração. Joguei para cá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou salvar. Salvei. Eu vou clicar em fluxo. Achei aqui eu tenho aqui o meu fluxo. O que eu tenho nesse fluxo? Eu tenho a limpeza. Aqui eu não joguei outras tarefas, mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer 2, 3 tarefas amarrada a um fluxo e colocar para a decisora. Vamos supor que eu crie aqui um fluxo de importação de cadastro. Eu quero fazer primeiro, importar minha SAF X04, A2013, 2002, 2008, 9, 10 e assim por diante. Eu quero primeiro atualizar que meu fluxo entre atualizando primeiro os meus cadastros, para depois criar um fluxo somente para jogar as tabelas. E aqui vai ter as predecessoras. Então, faz a primeira predecessora, ela não vai ter uma anterior a ela. Então, é a primeira. Depois você vai associando a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante, tá? Beleza. O que a gente tem que fazer aqui agora? Próximo passo. Aqui que está a pegada, tá? Eu criei meu fluxo, associei o que eu preciso fazer, eu cliquei aqui no meu processo, no meu estabelecimento. Qual que vai ser a frequência que eu vou fazer isso?
Eu vou fazer, vamos supor que você coloquei como datamart, tá? Eu quero que isso aqui seja uma frequência diária e vai executar quando? Vai executar no dia 14 do 11 às 11 horas. Vou fazer aqui uma coisa para vocês. 22 horas, para vocês verem o que vai acontecer. O sistema não permite fazer nenhum tipo de programação entre 22 e 23h59. Por quê? Que é a hora que a Thomson tira o sistema do ar para manutenção, tá? Então aqui, após 11 horas, eu vou salvar. Clicando aqui no meu fluxo. Vou mostrar para vocês aqui a parte da... Aqui embaixo. Esse meu fluxo aqui, eu posso inativar, eu posso ativar e eu posso também fazer a parte da replicação. Lembrando que o fluxo eu não consigo apagar. Uma vez o fluxo criado, o fluxo ele vai ficar aqui para você. Tá bom? Criei o fluxo, eu vou em Dashboard. Apareceu aqui o webinar, que é o fluxo que eu tenho. E a tarefa minha agendada. Então, esse processo, ele é muito simples de automatização, onde o usuário aqui, ele vai ganhar esse tempo, né? A ideia é que o usuário ganhe aí pelo menos uns 70% de tempo, onde ele consiga deixar a máquina trabalhando por ele e no dia seguinte fazendo outras tarefas estratégicas da área fiscal. A gente sabe como é que funciona isso, tirar um pouco a mão da parte funcional e analisar os dados. Uma vez os dados analisados, ele corrige a informação e assim por diante. Então, é muito simples essa parte. Criação de tarefas, amarração do fluxo e acompanhamento do dashboard. Tá? Eu espero ter contribuído aqui, demonstrando para vocês o que faz o Text Automation. E aí, Érica, essa parte aqui é essa. Não sei agora as perguntas, dúvidas que o pessoal tem. Tá? Se o Sim, Sandro pessoal, quiser... vocês têm alguma dúvida, se quiserem, o momento é agora. O Sandro e o Marco estão aqui para ajudar você. Eu tenho Bom uma dia a sim. todos. Opa, Desculpa. Quem Vai lá. que tá falando? Eu sou o Raul, mas tinha uma pessoa falando. Não, pode falar, Raul. Fica à vontade. Você levantou a mão aí, por favor. Beleza. Olá, Raul, tudo bem? Queria perguntar, tudo bem, e você, Marco? Beleza? Eu trabalho com o DW atualmente, tá? Sim. Vi aqui a sua explanação, e aí eu queria fazer uma pergunta, só para ver se eu entendi direito esse conceito da automação, tá? Tá, lógico. Por exemplo, eu mês a mês eu uso o DW para gerar a FD contribuições, né? Que eu faço a parte de PIS e COFINS. E eu não vi durante a sua explicação você, por exemplo, configurando o período da obrigação. Aí, o que eu estou pensando aqui? Eu estou vendo você falando, eu já pensei, então beleza, quando acontecer de eu estar no Tax One, eu vou programar a rotina para geração da FD, para eu não ter que colocar todos aqueles campinhos que eu geralmente coloco para fazer tanto a geração dos registros até o salvamento do arquivo. Mas aí eu fiquei com a dúvida assim, como que eu vou determinar o período fiscal da obrigação? Ou todo período que eu for gerar, eu vou ter que gerar uma nova automação? Como que é isso? Deixa eu mostrar para você aqui. Eu vi que teve um ponto que você selecionou o período lá, mês anterior e tal. Não sei se isso já corresponde à data fiscal da obrigação, entendeu? O período fiscal da Isso. obrigação. Você tá vendo minha tela? Estou vendo sua tela. A rotina fiscal. Vamos supor, você falou do obrigação. Da FD fiscal, isso. Da FD Então, contribuições. obrigação. E aqui, 2 meses anteriores, aqui você vai colocar a sua programação, tá? Você vai gerar um mês anterior, 2 meses anteriores, assim por diante. Então, vamos supor que você
queira fazer o parâmetro aqui do mês anterior, né? Mês Para anterior. você. Beleza. FD Contribuições? Isso, FD Contribuições. Então tá aqui, ó. Primeiro você vai fazer a programação da geração. Aqui é uma por uma, tá? Tá. Você programa a geração e salva. Aham. Aqui já tem coisa criada aqui dentro. Tá, Depois beleza. que você fez a programação da geração, você faz a programação do meio magnético. Entendi. Lem- Então, lembra- era isso que estava faltando conectar para mim. Se essa caixinha que Tá, você seleciona o período é aquele período fiscal que eu ponho manual isso. hoje lá no DW. Sem o período aqui marcado, ele não deixa nem você salvar. Ele não abre nem Entendi. caixinha de salvar. E aí, o que vai acontecer? Tem as premissas, né? Vamos supor que você já importou 7, 8, 9, tá? Sua base está prontinha e equalizada. Tem que estar Uhum. equalizada, né? E aqui você já tem a sua programação feita, né? Baseado no fluxo, na programação que você fez aqui do FD, e essa programação entra no seu fluxo para tal horário, aí é você que vai determinar o tempo que você vai fazer isso, Aham. mas você tem o DW. Isso, DW, isso. Então, o Text Automation, ele só está disponível no Text One, tá? Ah, não. Isso para mim tá claro. Tá bom. Acho que a gente vai acabar migrando para o Tex One. Ah, Tá, legal. tranquilo. Bacana. Resolveu? Ai, Clareou? resolveu. Porque eu pensei assim, Beleza. vou criar uma rotina, aí hoje do jeito que tá no DW, na hora de eu mandar gerar o registro, eu ponho lá o período. Aí eu pensei, se eu gerar uma automação e querer rodar no mês seguinte, eu não vi ele colocando data ali, a não ser aquele comando. Será que aquilo ele já vai determinar esse dinamismo na hora de selecionar o período que eu estou gerando a obrigação? Isso. É isso E aí aí. eu entendi que sim. Beleza, obrigado, Marco. Isso, dispõe. Marco, mais uma pergunta aqui no chat do Tiago, com relação às rotinas relacionadas a PIS/COFINS. O que subiu? Com relação às rotinas relacionadas a PIS/COFINS, o que podemos automatizar? Pois vejo que essa solução está mais voltada para a rotina de ICMS. Aí ele complementou aqui a pergunta. Para fins de EFD, contribuições, antes da geração dos registros, há outras etapas que precisam ser executadas dentro do Tax One antes dessa etapa? Também conseguimos automatizar essas rotinas antecessoras? Então, eu acho que é o mesmo caso que o Rafael, que perguntou agora há pouco. Dentro Raul, dentro do Tax Automation, é FD Contribuições, né? Vamos dividir então. Então vamos para a primeira É, pergunta, tá. referente a PIS/COFINS. Então, dessas rotinas relacionadas a PIS/COFINS, o que podemos automatizar? Pois vejo que essa solução está mais voltada para rotinas de ICMS. Desculpa. É PIS/COFINS que ele perguntou isso? Estou. Tá. Olha, aqui dentro de federais, nós temos o FD Contribuições. Geração e o meio magnético. É o que aparece disponível hoje aqui. Eu creio que o PIS/COFINS está aqui dentro. Posso... Tiago, ele está com a mão levantada. Se você quiser complementar, acho que fica mais fácil de eu explicar, por favor. O que acontece? Na verdade, é porque eu fiz essa pergunta, tá? Aí você já começou a explicação respondendo a pergunta do outro colega. Então, foi meio que no mesmo tempo. Tá. Só que, então, me desculpa aí. Mas o que acontece? A gente tem esse processo aí dentro do Tax One, né, do Tax Automation, só que para fim de apuração do PIS e COFINS, por exemplo, se a gente quiser deixar a apuração de PIS e COFINS dentro do Tax One, a gente, antes de executar essa geração, a geração dos registros, a gente precisa fazer outras etapas, como, por exemplo, rateio das receitas, validar outras etapas antes, tá, antes de gerar esses registros. Então, a gente consegue, tem automatizar também essas rotinas de rateio da receita bruta, e etc? No momento, não. Aqui Não, ele então, vai te ajudar aqui a fazer a geração dos dados e meio magnético. Aí qual que é a premissa? Que todo esse passo que você disse esteja pronto. tá. Tiago, eu vou te dar o motivo pelo qual ele não consegue fazer isso, tá? Essas rotinas, aqui a gente está falando de rotina.
E quando a gente fala de fazer rateio ou qualquer outra atividade, vai precisar da pessoa humana. O robozinho não consegue ir lá e fazer esse rateio, porque depende de empresa para empresa, como ele vai fazer isso, né? Como ele coloca as contas dele. Então, por esse motivo é que a gente não consegue. Não é que nós não conseguimos. A Thomson não consegue desenvolver isso, porque depende do ser humano, né? Mas, O assim, rateio, depois disso feito, consegue continuar. o rateio já está automático, né? Hoje a gente já tem uma opção dentro do TaxOne que ele faz o rateio automático de acordo com o que é documento. É claro que aí varia de empresa para empresa, tem empresa que exclui ICMS, aí tá algumas alterações. Mas assim, no caso, eu trabalho com empresa onde eu preciso fazer esses ajustes, por exemplo, excluir ICMS e tal, mas eu tenho empresas também que tá redonda lá. Então, o rateio, eu gero o rateio automático, ele tá exatamente o igual que eu preciso para minha apuração. Então, assim, esse trabalho a gente ainda precisa, não tá dentro do fluxo do Tax One, né? Ainda Não. precisa estar. Ainda não. É porque é particular de cada empresa também, né? Tudo bem que você poderia colocar o seu processo aqui, mas nesse momento não tem, não. Tá. Outra dificuldade que a gente tem é o seguinte, por exemplo, com relação a implementar esse automate, a gente tem aqui, a auditoria sempre questiona, que nós precisamos que alguns CSTs que não tomam crédito, né, por exemplo, CST 72, 73, 74, eles estejam dentro da FD Contribuições, só que somente para uma operação específica, que são as devoluções. E aí a gente precisa gerar 2 vezes o mesmo arquivo, tá? Uma com todos os créditos, lá com a opção de não, somente os documentos de entrada que tomam crédito, e outro que sim, para tudo, e aí fazer essa segregação. A gente consegue, de alguma forma, dentro dessa solução, ajustar isso, deixar isso automático, ou ele só vai gerar uma de cada vez? Não sei se eu fui claro, acho que Não, bagunçou. entendi. Ali dentro de consistências, acredito que ele deve ter o nível de ajuste que você queira procurar que está errado, entre aspas, né? Que é a consistência da informação. Aí a gente tem que dar uma explorada para verificar se a gente consegue, através daqui, identificar essa sua dúvida. Consistência, a gente tem que dar uma pesquisada sobre isso. Tiago, a gente já tem o seu contato, então a gente chama aí mais tarde e a gente continua esse assunto, pode ser? Para a gente aprofundar mais aí na sua situação e ver como que a gente pode te ajudar. Dari, Ok. você queria falar também? Se quiser abrir o microfone para falar sua dúvida? Oi, bom dia a todos. Na realidade, Bom essa dia. explicação do FD, ela sanou um pouco essa parametrização, mas eu ia perguntar sobre premissas, e parece que o Marco também. Qual é a premissa, né? Qual é a premissa para você fazer o Tax Automation? E aí o Marcos falou em premissas também, né? Mas se tiver algum pouco mais de detalhe, essa é a minha dúvida. Você falar para mim se é somente, Dario, somente para o FD ou no geral? No geral, na implementação do Tax Automation, falando como deram Tá. alguns exemplos de FD, CSTs, que é do É, FD, qual é a no, premissa? no geral, sim, a premissa é o seguinte: a ideia do Tech Automation é deixar você programar as suas importações de arquivos, tabelas, cadastros, fazer a programação dos seus livros e fazer a programação das suas obrigações federais. Vamos falar de SAFX. Eu quero deixar minha SAFX programada para importar, sei lá, 2 da manhã. Qual que é a premissa? Que o arquivo esteja parado na minha tabela temporária, certo? Então, o usuário vai ter que tem um processo interno dele, onde ele vai fazer a extração, geralmente é um robô que faz isso, faz a extração do SAP, joga o arquivo para a tabela temporária, Automation vai lá e importa os cadastros. Isso é uma coisa. Estou falando de importação. No dia seguinte, o usuário vai abrir o sistema e vai somente analisar as críticas daquela importação. Com relação aos livros fiscais, eu programei lá uma apuração de ICMS, uma apuração de IPI, um livro de entrada e saída para quem emite. Qual que é a premissa disso? Que eu tenha, primeiramente, né,
essa obrigação criada no meu módulo estadual e o calendário criado também, né? Eu já peguei alguns casos aí que geralmente vira o ano, a empresa ela não fez aquela replicação ou criação de calendário para 2, 3 anos seguintes. Vira o ano, o usuário vai tirar um livro, não aparece a data do livro que ele quer. Por quê? Porque não existe ou a obrigação criada ou o calendário para aquela obrigação. Então você tem que ter a obrigação criada e o calendário. O Datamart, o processo já faz a atualização para você. E é isso, a grande premissa é essa, é você ter os arquivos parados lá e os calendários criados. Não sei se deu uma clareada para você com relação a isso. Não deu, era só ponto de dúvida mesmo, mas É, obrigado, Marco. porque isso não se E é faz dentro do é automation. importante, então, importante, senão não É, impacta na funcionalidade, né? se eu vou fazer a programação aqui e eu não tenho meu arquivo na tabela temporária, não funcionou, não. Tinha arquivo lá? Não tinha. Então, ele vai ler zero, vai voltar. É quando você faz esse processo de importação já do servidor que não tem dados lá. Leu zero, gravou zero e ignorou zero. Não tinha dados na tabela. Ou pode ser que tenha, mas não daquele período, daquela empresa, daquela filial que você fez a programação. Sim, e o Tax Automation, se caso eu não atender nenhuma premissa, ele dá algum relatório de log e O log, o Text Automation, ele não tem o log próprio. O log você busca pelo Java Servidor. Ele usa o log do TextOne. Então, tem um pedacinho ali que você clica na pastinha de log e ele te leva para dentro daquele logzinho. Mas de qualquer forma ou de outra, ele indica Sim, ele tem que te mostrar o que a aconteceu. não funcionalidade. Isso, ele vai te mostrar o que aconteceu. Ou seja, uma premissa não atendida. Ok, Sim, obrigado. nada. Perfeito, pessoal. Mais alguma dúvida? Eu queria fazer mais uma pergunta para o Marco, mas assim, é mais de curiosidade, tá, Marco? Opa, vamos lá, vamos ser curiosos, gente, vamos lá. Eu queria perguntar, por exemplo, assim, hoje eu gasto X tempo, vamos dizer que eu já estivesse no TextOne, tá? Vamos pensar nesse mundo. Eu gasto, Tá. sei lá, X tempo para o sistema processar a geração do registro, para eu poder gerar minha FD contribuições. Essa automatização, ela não impacta em performance, né? Se eu gasto X tempo, esse mesmo X tempo, mesmo quando eu rodar uma rotina de automatização, ele vai gastar o mesmo X tempo. Não melhora nem piora a performance do sistema, certo? A ideia é até melhorar o seu processo, né? Porque você vai colocar. A ideia é você automatizar no horário, fora o horário comercial, né? Não, A entendi, ideia. mas a ideia é assim, por exemplo, se eu gasto X tempo para gerar os registros da minha FD, eu vou continuar gastando esse mesmo tempo. A diferença vai ser que eu consigo programar isso para um período que eu não vou estar necessariamente trabalhando. É esse o ganho, né? Isso aí. Legal. Do E que ao você mesmo logar. tempo, Raul, ganhar o tempo que você tem hoje de estar fazendo outras atividades no momento que você estaria fazendo essa da EFD, por exemplo, tá? Então, assim, a Thomson, até a Érica publicou isso, divulgou, que foram fontes que a gente tirou da própria Thomson Reuters, que eles estimam que você tem uma redução de até 70% do que hoje você faz lá manualmente, você tem essa redução de trabalho, de esforço, tá? Entendi. Legal. Obrigado, gente. Mais uma Por pergunta, nada, gente? Raul. Então vamos seguir aqui para a gente dar início ao fim da nossa apresentação. Sandro, vai só contextualizar agora um pouquinho do que a gente aprendeu hoje. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Vamos lá. Utilizando o Text Automation, a gente vai, né, trabalhar com essa automatização a partir desse RPA fiscal e ele permite, né, que as empresas e as áreas tributárias diminuam
a quantidade de trabalho manual, né? Para que não fique aquele serviço maçante, aquele trabalho, e que essas pessoas se dediquem a assuntos mais de analistas, efetivamente, né? Então, até fazendo menção à pergunta do Raul, ele vai permitir com que você coloque esses processos e a ideia é que realmente eles tenham a mesma performance do que tem no manual ou até uma performance melhor, mas você pode colocar em horários não comerciais, né? O que o Marco comentou, você pode automatizar os seus processos para rodar na madrugada, para rodar no final de semana. Então, eu acredito, e essa é a proposta do Tex Automation, que as empresas ganhem tempo e disponibilizem os recursos, as pessoas, para que elas trabalhem em outras atividades. A partir do momento que você diminui o teu trabalho manual, você reduz o esforço, né, das pessoas e também os riscos. A Thomson fez um estudo e chegou que essas tarefas repetitivas, a geração desses processos manuais, que tenha uma redução aproximadamente de 70% da utilização das pessoas nessas atividades, vamos chamar de maçantes, né? Repetitivas. Todo mês, ou tem empresas que têm rotinas de fazer pré-apurações durante o mês, vocês sabem o quanto vocês utilizam das pessoas hoje, de quanto tempo essas pessoas gastam em ficar repetindo esses processos. Roda relatório, roda datamart, gera livro, confere, e às vezes faz um PROC-V com alguma planilha feita, gerada a partir do teu ERP para verificar se as informações estão corretas. Então, hoje, se você faz esse processo, a parte de geração você vai deixar de utilizar a pessoa do teu time para fazer isso, né? E, para finalizar, acaba tendo essa visão centralizada e de compliance, porque a ideia do automation cada vez mais vai diminuir a intervenção humana dentro desses processos. E as pessoas vão ter mais atividades analíticas, de analisar o resultado a partir do que o automation disponibiliza, e você consegue dedicar, né, o tempo dessas pessoas em atividades mais tributariamente produtivas, né? Fazendo análises de cenários, de processos, e que vocês tenham um ganho de tempo, né? Em alguns casos, até podendo pensar em diminuir o tamanho da tua equipe, diminuindo o custo. Então, essa é a proposta do Tex Automation. E complementando, eu acredito que a Érica deve falar, o Tex Automation propõe muito mais atividades. A gente está falando da primeira parte. Teremos outros webinars para entrar mais no detalhe do que o Tex Automation pode oferecer para todas as empresas que venham utilizar. Certo? Maravilha, Então, Sandro. Perfeito. E aproveitando, pessoal, como a Lei já adiantou aqui também para vocês, nós temos um canal do YouTube, que é o J2R Consultoria, e por lá a gente posta bastante conteúdo referente a essa área. Todos os nossos webinários a gente sobe lá também, então vocês podem assistir aos eventos anteriores. A J2R também está fazendo podcast, então a gente escolhe temas relevantes dessa área, como a reforma tributária, inteligência artificial. Então a gente quer trazer conteúdo de valor para vocês. Então, se vocês puderem se inscrever, quiser compartilhar esse webinar com o seu time, então hoje ainda na parte da tarde já vai estar disponível por lá. A gente ficaria muito feliz. E também quero compartilhar com vocês uma grande novidade. Esse ano a J2R está com uma super promoção de Black Friday. São duas promoções. Então, a primeira promoção é um diagnóstico fiscal gratuito, gratuito mesmo, vocês não vão pagar nada por isso.
onde nós iremos fazer um diagnóstico completo para vocês, avaliando como que está a situação da sua empresa, identificando falha, apontando oportunidades de economia tributária, e também a promoção Leve 3, Pague 2. Então, você contratando a ECD e a ECF com a gente, você ganha a DIRF de presente. Olha só, que maravilha, hein? Então, é uma ótima oportunidade aí para antecipar a contratação, né? A gente vai oferecer um pagamento facilitado, já vai começar 2025 com o pé direito. E no mais, quero muito agradecer toda a presença de vocês. Aqui eu deixo nossos contatos. Então, a gente está realmente à disposição para ajudar todos vocês, né? Acabei de deixar aqui no nosso chat o link da nossa promoção da Black Friday. Então, você preenche o formulário com o seu contato e a gente vai entrar em contato com vocês para passar maiores informações.